Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está no ar mais um MTV Debate para discutir mais um assunto super polêmico do momento. Vamos ver qual é. A legalização do aborto voltou a ser discutida depois que o tema ficou em destaque no discurso dos candidatos ao segundo turno da presidência da República. No Código Penal brasileiro, o aborto é considerado crime e pode dar de 1 a 10 anos de prisão. A lei abre exceção para a gestação que põe em risco a vida da mãe e quando a gravidez é resultado de estupro. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília, 1 em cada 5 mulheres de 40 anos já fez aborto clandestino no Brasil. Afinal, o aborto é um assassinato? Pois é, né? Será que esta é a questão? Mas então vamos começar o nosso programa que promete, né? Vamos pela esquerda, sempre pela esquerda, né? É a tendência. Lá na extrema esquerda, Zenóbio Fonseca, professor universitário e líder do movimento Pró-Vida do Rio de Janeiro. Zenóbio, vamos fazer uma pergunta curta e grossa. Você é a favor ou contra o aborto? Eu sou contra o sistema do aborto, que eu acho que é a cultura da morte sendo imperada. Primeira coisa que a gente deve observar, que está se falando muito sobre a questão do aborto, é que é a questão de saúde pública da mulher. Na realidade, a questão de saúde pública é do bebê. É da criança que está ali dentro. Que está ali dentro, que é um ser humano. Mas a mulher não tem saúde na mulher? A questão da mulher é um fato diferente. Mas é saúde pública. Não, eu concordo com você, mas olha só... Então você não pode alijar a mulher da saúde pública. Não, mas olha só, Lobão, uma questão interessante que a gente tem que definir é o seguinte, a autonomia não da mulher... Na verdade, a saúde é com a mulher, porque o feto ainda não deu as caras para a sociedade. Deixa eu falar meu ponto de vista. Sim, senhor, mas eu estou falando também. Obrigado. Sim, mas olha só, a questão é a seguinte... O ser humano, a mulher, temos que entender isso, a separação da autonomia do bebê e da autonomia da mulher na sua escolha. O ser humano, quando ele nasce na sua fecundação, tem um óvulo pequenininho, o espermatozoide vai lá dentro e fecunda. A partir daquele momento, de forma autônoma, o óvulo ele vai encaminhando ali o embrião para o útero, ele nida no útero e aí o útero começa a se proteger, a mulher não interviu em nada. Automaticamente o corpo da mulher começa a se preparar. A mulher até agora não... E a criança vai se alimentando, o útero vai produzindo, ela começa a crescer de forma autônoma. E a mulher, de repente, chega, eu estou crescendo a barriga, bota para fora. Ali dentro há um ser vivo. E aí vem um debate interessante no Brasil, que é a questão da lei. Nós temos um princípio hoje, está sendo mentido, repetindo uma mentira, que é a questão de que o aborto pode ser praticado no Brasil de forma legal ou ilegal. Em primeiro lugar, não existe aborto legal no Brasil. Não, mas isso não está questionado, não. Não, mas está se colocando. Sabe por quê, uma coisa, se a gente tem que aceitar o aborto como um método ou não. Eu acho que a gente tem que debater isso, né? Por favor, eu queria que você fosse mais sucinto. Certo. O Pacto São José da Costa Rica, que é um tratado internacional que o Brasil é signatário. Não, peraí, só vamos entender. Vamos entender. O Pacto São José da Costa Rica, ele diz no artigo 1º, item número 2, seguinte: para efeito desta convenção, pessoa é todo ser humano. Ô, rapaz, eu pus isso aí uma coisa que também quer saber se a gente acha isso, independente da lei, né? Não. Mas senão você vai cometer um homicídio. Então, Zenóbio, eu serei forçado agora, porque a gente está no início do programa, é o que eu falei, é uma coisa introdutória, é uma pequena introdução. Abortar. Pois é, estou lhe abortando. Mas não pode, tem direito a viver. Mas agora você está abortado, com licença. Tá bom, vamos lá. Agora você está Rafael Maffei, coordenador de pesquisa da Direitos GV. Rafael, você tem alguma coisa para essas coisas da lei? Eu tenho. Por favor, a palavra é sua. Primeiro eu queria começar concordando com uma afirmação sua, que é a de que a discussão sobre o aborto não é uma discussão que vai ser bem resolvida se a gente for se prender a pequenas tecnicalidades legais ou pequenas palavras da lei. Porque se a resposta para o nosso problema tivesse em palavras da lei, o aborto não seria a celeuma que hoje é. Quer ver? Eu posso também fazer um argumento igualmente técnico, mas que eu acho que todo mundo reconheceria que é insuficiente para dizer que o direito à vida, que as pessoas dizem que é o direito amplo, absoluto, e que todo mundo tem, que abrangeria inclusive o feto, não abrange. E a saúde pública também, que põe mas para permanecer nessa questão, e põe o feto. Saúde pública, meu amigo aqui, o Zé Paulo, vai falar melhor porque ele é médico. Ótimo, temos vários... Quando a Constituição diz que a vida é protegida, ela diz o seguinte: protejo todos os brasileiros, para dar um argumento técnico e ruim, todos os brasileiros e estrangeiros residentes do Brasil têm direito à vida. Um feto não é brasileiro.
Porque um feto não tem nacionalidade. Não pisou ainda no pé. Não pisou na terra. Um feto não é estrangeiro. Isso é Nacionalidade ser bom. é um Se direito pisou, de cidadania. não pisou, se fudeu. E tem mais uma coisa. Era só... Isso é ótimo, né? Mas não pisou na terra. O argumento dele é risível. Eu sabia, eu estou sacaneando. Estou sacaneando só para dar uma apimentada. Eu disse que ele era um argumento fraco e isso mostra como a resposta para a questão não está em pequenas tecnicalidades. O que a gente precisa discutir Mas o ordenamento se o jurídico é o feto pontapé para a gente caminhar. ou não é Calma. uma pessoa. Um feto, em todas as etapas da gestação, não é uma pessoa. Aonde está escrito isso? O próprio Carl Ernest, desde 1827, que é o pai da embriologia, com microscópio, ele via ali o início do processo da vida. Isso não é um problema biológico. Atenção, vou introduzir no bom sentido Zé Paulo, estudante de medicina da Unicamp. Por favor, 19. Estamos introduzindo no bom sentido. Vamos aqui, Zé Paulo, estudante de medicina da Unicamp, você é o cara que sabe essa coisa da saúde pública, por favor. Não, porque eu achei esse argumento muito engraçado dele colocar aqui, já se estabeleceu a origem da vida. Eu acho que não. Em saúde pública, ele falou que pô, saúde pública. Isso que eu tô bem com essa. Pode você falar. tá sacando também, a Laura Simbalista está aqui. E o que ele colocou por final, esse argumento que o zigoto se desenvolve de forma autônoma, esse é um argumento completamente desprezível, porque na verdade, se fosse assim, a gente poderia colocar zigoto em saco plástico e nasceriam bebês aí pelo mundo afora, o que é totalmente implausível, né? Então, seu argumento... Com 20 anos congelado e colocar no núcleo da mulher, ele cresce. Mas cresce de forma autônoma. Não, é só da alimentação. O senhor falou autônomo, você falou autônoma. Autônoma. Sabe qual é a diferença do embrião minha para você? Tempo, nutrição, só isso. Alimenta, mas é o básico, o básico é... Ué, mas, querido... Eu posso fazer uma pergunta? Só para começar... Porque a vida é algo muito importante. Lindão. Então, a mulher que tem a vida... é que está na vida. O feto é uma subjetividade. Mas a mulher que está na vida... Joga fora. Agora eu queria falar com a... Bom, eu ia falar com a Laura Simbalista, mas não posso porque tem que ser do lado. Natália Ruggeri, você quer falar então? Alexandro Clemente, advogado, professor e membro do Movimento Nacional. Não vai me abortar. Mas espera aí, cara. Eu já estou abortado. Você foi abortado Mas eu conceitualmente. ressuscitei, porque eu tenho uma força grande. Viva a ressurreição. Advogado, professor e membro, no bom sentido, do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Alexandro Clemente, por favor, eu quero dizer o seguinte, você disse, eu vou me despir das vestes de advogado, que eu sou formado em direito, não quero discutir direito. Mas eu ouvi dizer, agora aqui, que o feto não é nada. Cadê a câmera? Mostra aqui. Esse embrião de 10 semanas, com formato de bebê, com todas as atividades funcionando, como é que a gente pode dizer que esse ser aqui não é um ser humano ou que não é nada? Mas será que é por aí? Como que eu posso dizer que não é uma pessoa? Deixa ele terminar. Veja só. Eu vou deixar aqui o Lobão, toma de para você. Dá para o Lobão de presente. Não, eu só trouxe para mostrar, porque às vezes a gente discute teoricamente a coisa, a gente fala, por que está lá dentro da barriga da mulher? É um monte de célula, não é nada, não é uma pessoa. Mas não, mas veja só. Então, só para todo mundo saber do que é que a gente está falando. A gente está falando de um ser humano. De uma pessoa que, inclusive, aí sim, agora eu vou vestir a veste de advogado e dizer o seguinte... É pessoa, sim, do ponto de vista jurídico. Tem direitos assegurados, desde a concepção. Mas não todos que uma pessoa tem. Todos os direitos. Atenção, hein? Veja só. Eu queria falar sobre... Agora, o Código Civil prevê os direitos do nascituro desde a fecundação. Ele pode ser abortado se ele for proveniente de estupro. Eu não posso ser morto. Aí mas ele não pode ser abortado se ele for proveniente de estupro. Não é, está escrito no Código. Ele não pode. Ele não pode ser abortado. Olha o ânimo. O meu colega disse aqui muito bem. Não é questão de aborto legal. Isso aí é uma... Agora, olha só a bandeira, olha só a bandeira. Posso crime. ressaltar uma coisa? Dentro de um debate onde a mulher é o centro gravitacional, nós temos duas mulheres na mesa e as duas mulheres ainda não foram consultadas. E acho que isso que é bem emblemático da discussão sobre o aborto. Laura Simbalista, feminista, membro da Frente Nacional pelo Fim da Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto e da Secretaria de Mulheres do PSOL, por favor. A defesa que a gente faz é a defesa da legalização do aborto. A gente não sai por aí convencendo as mulheres a fazerem abortos. O que a gente está discutindo aqui... Aborto não é uma boa, né? Ninguém sai aqui falando para a mulher, não, tem que abortar, essa é a melhor opção. A gente não faz isso. Agora, o que a gente quer discutir é duas questões que aqui ninguém tocou. Primeiro, as mulheres têm que ter autonomia para decidir e escolher se elas vão ser mães ou não.
né? E aí, ela não pode ser impedida de ser mãe e nem obrigada a ser mãe. E aí tem uma discussão longa, que é se o Estado garante para as mulheres, de fato, que elas possam ser mães. Agora, eu vou perguntar uma coisa E a segunda, que é da você. saúde pública, que eu queria falar. Esse Que segundo, você que a gente tem que olhar para essa questão com seriedade. Os dados são gritantes. Qual dado? Os dados das mulheres que passam por complicações. O aborto é realizado. Desde 1940 está na lei, é crime, mas desde então as mulheres realizam o aborto. Desde antes disso, né? Desde né? antes. Há mais de 1 milhão de abortos feitos por ano. Sim, Obviamente. mas nos Estados Unidos o aborto é legalizado e o, Mas eu queria- o número só cresce. Não, isso não é verdade também. Os países... O DataSUS Não, ó, que reduz a 12% ao ano no Brasil. Posso terminar minha fala, Claro, por favor? querida. Até porque... Mas afinal, sim. os dados do DataSUS... Deixa eu só terminar aqui. Então, assim, tem esses dados da quantidade de abortos que são feitos, dos abortos inseguros, da questão da mortalidade materna e das milhares de consequências ruins para mulheres que não têm condição de pagar uma clínica para fazer aborto em condições boas. Então, tem uma situação na saúde pública que a gente tem que olhar. As mulheres chegam no sistema público de saúde com muitas consequências, com muitas sequelas e são maltratadas no sistema público de saúde. Por favor, Zenóbio, peraí, Zenóbio, por favor. Então, assim, eu queria discutir só que tem que a questão da autonomia da mulher e a gente tem que parar de tapar o sol com a peneira e ter hipocrisia Agora, com eu essa questão. quero, antes de passar para a a Natália, eu quero passar uma pergunta para você que me vê agora, uma coisa. Por exemplo, vou falar coisa que vai chocar as pessoas. Mas, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. É um caso de saúde pública. Então, se você adquire, porque não usou camisinha, uma gonorreia, uma sífilis, não sei o que, você vai tratar e você vai aniquilar ela. Pô, você podia dizer, mas a sífilis evita também, tem bactérias lindas. Tá entendendo? Vamos falar sobre isso. Então é o seguinte, é que é saúde pública. Então, pô, você pegou uma sífilis, pegou uma gonorreia, você pegou uma gravidez, pra mim é a mesma coisa. Não, a gravidez não é doença. Por favor. Né, gravidez não também é doença. Que Por isso? favor, Natália, Aí não, eu pra mim acho. Natália Ruggeri, pô, eu já fiz vários abortos. Gravidez como doença aí... Natália aí, Ruggeri. Desculpa, mas essa sua fala ofende as mulheres. Tá bom. Falar que Eu estou gravidez é aqui, doença, eu estou é colocando complicado. isso para fazer uma provocação e justamente para ebulir o programa. Natália Ruggeri é enfermeira, coordenadora do setor de juventude da Diocese de São Miguel Paulista e do grupo de jovens da Nova Criatura. Exato. Vai lá, Natália. Só com a questão da saúde pública, como você muito bem colocou. Hoje em dia, sim, nós temos aí uma porcentagem de 30% de leitos de obstetrícia e ginecologia ocupados nos hospitais, sim, com mulheres que têm complicações de aborto. Mas aí, pensando um pouco mais amplo, pensando um pouco mais aberto, será que não existiria um boom na saúde pública, na complicação da saúde pública? Porque as pessoas, os jovens hoje em dia, infelizmente, veem o preservativo ou até mesmo os métodos que previnem a gravidez como não com um olhar de doença, mas com um olhar de prevenir a gravidez. Sendo o aborto, então, legalizado, estouraria, talvez, a saúde pública. Por quê? Porque as DSTs, elas teriam um boom muito maior. Porque a juventude, infelizmente, ela não teria só o olhar do uso do preservativo com o olhar só da prevenção da doença, mas sim também do olhar da prevenção da gravidez. Não tendo mais o problema grande que geraria o ato de estar grávida, a DST e muitas outras doenças teriam um boom muito grande e isso geraria custos enormes para a saúde pública e aumentaria muito mais o índice de pessoas contaminadas, talvez. Por favor, eu preciso interromper porque eu preciso chamar o comercial. Entre no site, manifeste-se, esperneie, qualquer coisa. Falou? Até já, até daqui a pouquinho.